Muito bem, retornando desta vez para abordar a semana 5 do PET 3, terceiro ano do ensino médio. Professor Marcos Casella, professor de História, e você seja bem-vindo, à nossa videoaula do Plano de Estudo Tutorado. Vamos abordar então a semana 5 do PET 3, terceiro ano do ensino médio, construção da cidadania moderna. Esse é o tema, né? Você deve discutir o significado histórico do trabalhismo para a conquista dos direitos sociais e, por conseguinte, da própria cidadania, o que envolve a formação da classe trabalhadora e suas relações com o Estado. Compreenderá também o protagonismo político do trabalhismo, destacando que a luta pela jornada de 8 horas e outros direitos trabalhistas é muito anterior à criação do Ministério do Trabalho, da CLT, consolidação das leis trabalhistas de 1943 e do próprio trabalhismo ocorridos no governo Vargas. Partidos políticos, sindicatos e a consolidação da democracia brasileira, do peleguismo ao novo sindicalismo urbano. O ano de 1930 marca o início da construção do maior mito republicano brasileiro durante o século XX. A figura de Getúlio Vargas, que chega ao poder através da chamada Revolução de 1930. E a era Vargas pode ser dividida entre governo provisório, governo constitucional e o famoso Estado Novo Varguista, que foi um golpe de Estado dado em 1937. Durante grande parte do século passado, sua figura se destacou como referência política, sendo seu nome reverenciado entre as mais variadas classes sociais, ou mesmo, talvez principalmente, após a sua trágica morte em agosto de 1954. Sem dúvidas, a figura de Vargas foi impactante para a dinâmica econômica do país, pois além de se transformar em ícone para a massa trabalhadora, ao ser o governante responsável pela consolidação das leis trabalhistas, que a gente pode perceber até hoje aí, algumas delas presentes nas leis trabalhistas do nosso país. Ideologia do trabalhismo. Então vamos pensar como era pensado o trabalhismo para Getúlio Vargas. Desde o início da sua trajetória de política nacional, Getúlio Vargas foi considerado um líder durante o Estado Novo, que se construiu e fixou sua imagem popular e mesmo carismática. É a questão que nós abordamos anteriormente na aula, né? A questão da construção, o culto à personalidade. Com o Estado Novo, entrou em funcionamento, melhor dizendo, a máquina de propaganda, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda de Vargas, que buscou conquistar com o regime e para o presidente a adesão e o apoio da classe trabalhadora. A democracia social, a valorização do trabalho e do trabalhador estariam existindo graças à figura do presidente. Foi com essa associação entre a obra e o líder que se criou a mitologia gestulista, expressa na famosa frase, né? O pai dos pobres, o pai dos trabalhadores do Brasil. E ele abria todo o seu discurso, falando, trabalhadores do meu Brasil. Todos os seus discursos ele não deixava de falar, abrindo a frase sempre da mesma maneira, né? Fazendo uma saudação aí aos trabalhadores. Então, o DIP, esse Departamento de Imprensa e Propaganda, é o responsável por construir essa imagem. Vamos pensar também que nós falamos na aula anterior da construção da propaganda nazista de Gabriel, que vai ser usado agora também, copiado, né, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda nazista. Aqui está, Departamento de Imprensa, olha, a imagem de Getúlio Vargas com as crianças, né, pai das criancinhas, né, repare aqui, pai das criancinhas, Getúlio Vargas visitava os locais, aqui a questão do trabalhador ter os seus direitos graças a Vargas, né, considerado o pai dos trabalhadores também, o pai dos pobres. Essa imagem foi construída com o auxílio do DIP.
A ideologia política centrada na figura do presidente, em sua obra social e em sua relação direta e pessoal com os trabalhadores, foi sendo construída dentro do Ministério do Trabalho, principalmente depois de 1942. Foi fundamental nesse processo o papel do ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, que dirigiu a montagem do sindicalismo corporativista, articulou a intervenção da ideologia trabalhista e se envolveu na criação do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Após a queda de Vargas e o fim do Estado Novo, o PTB iria atuar dentro das regras do jogo político liberal-democrático, mas sendo considerado o herdeiro da ideologia varguista. É importante ressaltar que as reformas trabalhistas introduzidas por Vargas não foram uma simples e generosa concessão do governo, mas um reflexo das décadas de lutas constantes do movimento operário. Então vamos pensar o seguinte: o que Vargas percebeu? Eu posso me apoiar nas classes trabalhadoras, eu trago os trabalhadores para o meu lado e aí eu coloco fim às greves. Então vamos pensar que as leis trabalhistas não foi só uma concessão de Vargas, elas são resultado de lutas e lutas do anarcossindicalismo lá dos anos 20, da greve dos operários, das grandes greves dos operários aqui nos anos 20 no Brasil. Então Vargas vai se apoiar na classe trabalhadora, trazer a classe trabalhadora para o seu lado, mas um trabalhador pelego, aquele atrelado ao Estado. A persistência das lutas trabalhistas durante a República Oligárquica mostrou que a questão social não poderia ser tratada pelo Estado como um simples caso de polícia. Os trabalhadores colocaram-se como importantes atores políticos e não poderiam ser mais ignorados. Ao estabelecer uma legislação trabalhista, Vargas procurou regular o movimento operário e atrelá-lo ao Estado, em uma tentativa de esvaziar sua dimensão mais radical e revolucionária. O Ministério do Trabalho buscou controlar os sindicatos, objetivando conciliar os interesses de todos, trabalhadores, patrões e do próprio Estado. Percebe-se, portanto, que as lutas operárias das primeiras décadas do século XX fizeram com que parcela das elites brasileiras considerasse mais vantajoso fazer concessões aos trabalhadores, controlando-os indiretamente em alguma medida, do que simplesmente reprimi-los, durante o que poderia alimentar a radicalização do proletariado e sua aproximação com o Partido Comunista. Outra questão a ser analisada é a política trabalhista durante o Estado Novo. A Constituição do Estado Novo sistematizou a política trabalhista que Vargas vinha implementando desde seu governo provisório. Por inspiração da Carta del Lavoro, de ideologia fascista, del Lavoro, de origem fascista italiana, a Carta Constitucional de 1937, ou seja, a Constituição de 37, com a complementação de decretos-leis expedidos nos anos seguintes, submeteu os sindicatos ao governo de Getúlio. Adotou-se o modelo de unidade sindical, que previa um sindicato por categoria profissional. Proibiu-se greve e greve patronal. Em 1939, o Estado Novo oficializou a verticalização existente no movimento sindical desde 1934. E aí foi criadas as confederações de sindicatos. As federações deveriam unir ao menos 5 sindicatos estaduais e as confederações ao menos 3 federações, tá vendo? Então são criadas as federações de sindicatos e as confederações em âmbito nacional. Em 1940, foi criado o principal instrumento de submissão dos sindicatos ao Estado, o imposto sindical. Esse imposto tinha a função de financiar os sindicatos por meio de uma contribuição obrigatória no valor de um dia de trabalho, paga por todos os trabalhadores formalmente empregados. Até hoje isso tem, categoria de sindicato. Por exemplo, só que tem que hoje não é mais obrigatório você pagar a contribuição sindical. Você paga se você quiser. De todo o dinheiro arrecadado com o imposto sindical, previa-se que 60% seria repassado aos sindicatos, 15% às federações e 5% às confederações, e 20% ficava com o fundo.
O grande problema das contribuições mora nesse fundo aí, né? Esse fundo, ao longo dos anos, ensejou grande corrupção nos meios sindicais ligados ao Estado, pois foi desviado para financiar obras ministeriais, campanhas eleitorais. O imposto sindical foi também o suporte da figura do sindicalista pelego, ou seja, aquele que mediava as relações entre o governo e a classe trabalhadora, evitando choques com qualquer uma das esferas, principalmente a governamental. A liberalização do pós-guerra, com o fim da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas implementou uma reforma constitucional de cunho democrático que garantia a reabertura dos partidos políticos. E aí vai surgir o PTB, que já tinha sido criado, o PSD, a UDN de Carlos Lacerda, e vai deixar a criação novamente, né, a volta do PCB. Análise número 3, representatividade do populismo ao período da redemocratização. Nos anos de 1960, a luta sindical alcança repercussão através das imensas manifestações grevistas e da realização do terceiro Congresso Sindical Nacional, que fora criado o Comando Geral dos Trabalhadores, a CGT. No mesmo período, as lutas intensificaram-se no campo com a criação das ligas camponesas, que está diretamente ligado aí ao contexto do golpe militar. Gradativamente, os sindicatos rurais passaram a se desenvolver. O golpe militar de 64 interrompeu o crescimento do movimento sindical. E a partir desse momento, trabalhadores voltam a ser perseguidos e estarem sob o domínio do Estado novamente. O sindicalismo volta a ganhar força somente no fim dos anos de 1970, quando retomam as greves em diversas fábricas, principalmente nas do estado de São Paulo. As greves reivindicam uma reposição salarial de 31%. O governo então vinha mascarando os índices de inflação, gerando grandes perdas salariais. A manobra foi denunciada pelo Banco Mundial em 1977, despertando a revolta dos trabalhadores. A jornada de luta nos anos 70 inseriu aí o movimento operário no cenário político novamente, econômico e social brasileiro, levando à criação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, do Partido dos Trabalhadores, o PT, que passaram a organizar diversas greves gerais nos anos 80 e desempenharam papel importante em movimentos políticos como os das diretas já. O novo sindicalismo, como se convencionou chamar o movimento sindical nascido com as greves de 1978 no ABC paulista, de novo sindicalismo, tem suas raízes no amplo movimento sindical que veio a se desenvolvendo nos anos da ditadura e hoje continua vivo na presença da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Assim a gente fecha mais essa semana, semana 5. Daqui a pouquinho eu retorno trazendo a semana 6. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações sempre a cada nova postagem, tá ok? No mais, muito obrigado para você que esteve comigo até agora. Dá um tempinho aí que eu já volto em mais uma videoaula, desta vez fechando o PET 3 com a semana 6.